Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. Em videoaulas passadas nós falamos sobre o que é um projeto e sobre as etapas principais da gestão de um projeto. Nesta videoaula nós vamos falar sobre como definir as atividades e elaborar o cronograma de um projeto. Para isso, convido você a caminhar comigo. Vamos lá? As definições de quais são as atividades, a sequência das atividades em um determinado projeto e como construir o cronograma de execução desse projeto são aí algumas das decisões estratégicas mais importantes na elaboração e na gestão de um projeto. Por isso, nós vamos conversar sobre essa temática nesta videoaula. Para entregar o produto do projeto, o resultado final de um determinado projeto, é preciso executar atividades que consomem recursos, vários deles, mas em especial tempo e dinheiro. E é muito importante nós pensarmos a sequência exata, o tempo, a data de realização das atividades, enfim, para evitar retrabalhos. Muitas vezes, uma determinada obra da construção civil, vamos supor assim um calçamento, a construção de um calçadão em uma determinada cidade. Aí começa-se fazendo o calçadão, né, fazendo a pavimentação. Depois, no final, entra lá algumas máquinas para instalar o poste, a iluminação, enfim. Aquelas máquinas acabam por danificar o calçamento que havia sido feito. Então, é preciso pensar com calma cada etapa que deve ser feita para evitar esse tipo de coisa, para evitar que não se faça uma atividade do meio para o final que prejudique, né, que estrague aquilo que foi feito no início e aquilo precisa ser novamente refeito. Então, existe aí uma sequência de decisões que precisam ser tomadas em relação a essa questão das atividades. A primeira coisa que precisa ser feita é a identificação das atividades. Então, sem pensar muito naquilo que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, nós vamos elencar todas as atividades que serão feitas naquele determinado projeto. Depois, nós então passamos a um sequenciamento dessas atividades. Então, o que é que vem primeiro, o que é que vem depois. Para depois determinar a duração. Então, essa vem primeiro, depois essa, depois aquela, mas essa aqui do meio vai demorar quanto tempo? Para imaginar quando que vai terminar a primeira atividade, depois quando que começa a terceira, devido à duração da segunda, e assim por diante. E tendo essas informações, então, eu tendo as atividades, tendo a sequência e tendo o prazo, eu coloco isso em um cronograma. Então, o que precisamos fazer primeiro é justamente planejar, né, essa preparação da lista de atividades e de tarefas. Vou pegar aqui como exemplo um almoço. Nós vamos aí realizar um almoço beneficente, vamos fazer aí uma atividade, né, para arrecadar fundos, e aí nós vamos então oferecer um almoço. O que é preciso fazer? Primeiro, eu penso assim, em relação aos convidados, preciso fazer a lista de convidados, preciso enviar convites, preciso confirmar presenças. Em relação ao local, preciso escolher o local, preciso organizar esse local, preciso contratar pessoas que vão trabalhar ali no local, né, preciso limpar esse local após o evento. Em relação ao próprio almoço, né, preciso comprar os ingredientes, preciso preparar o almoço, preciso servir. Em relação a finanças, preciso ter o orçamento de quanto vai custar, preciso gerenciar a questão do recebimento, né, das vendas, preciso pagar os ingredientes, né, preciso fazer o balanço, e vai ter alguma atração, alguma pessoa que vai cantar aí ao longo desse meu almoço, então preciso selecionar, preciso contratar, preciso executar, preciso fazer o pagamento. Então,
Perceba que nesse momento eu não estou preocupado com o que vem antes e o que vem depois. Primeiro eu vou contratar pessoas, primeiro eu vou escolher o local, primeiro eu vou comprar o ingrediente, ou primeiro eu vou fazer a lista. Então, primeiro eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em identificar todas as atividades. Uma vez que eu tenho essas atividades elencadas, aí sim eu passo para o sequenciamento. As atividades da lista são então sequenciadas, ou seja, colocadas em uma ordem. A ordem não precisa ser linear, porque o sequenciamento envolve a identificação das dependências. O sequenciamento é decidido com o uso de uma tabela de precedências. Então vamos lá. Por que ele não precisa ser linear? Inclusive ele pode ter atividades paralelas. Então não é assim, uma atividade por vez. Não. Vamos pensar numa obra. Eu tenho algumas atividades, eu preciso primeiro fazer a fundação, primeiro eu preciso levantar as paredes para depois começar a parte elétrica, a parte hidráulica, né, de uma determinada casa. Mas, enquanto eu estou fazendo a parte elétrica, eu já posso estar fazendo a parte hidráulica de forma sequencial. Então não precisa ser uma linha exata, né? Eu só preciso saber o que precisa vir antes e o que pode ser feito depois. Isso a gente faz através de uma tabela de precedências. Então, vamos voltar aí ao nosso exemplo do almoço. Eu começo a colocar lá. Eu preciso enviar os convites. Bom, mas para enviar os convites, eu preciso primeiro ter a lista para quem vai ser enviado e eu preciso ter o local onde vai ser realizado, né? A data também. Então, como é que eu vou mandar um convite sem dizer para a pessoa onde vai ser, que data vai ser e por aí vai. Então, eu primeiro preciso fazer a lista de convidados. A lista de convidados, a princípio, não tem nada que precisa vir antes. Depois eu preciso escolher o local. Escolher o local, eu já preciso mais ou menos saber, ter uma estimativa de quantas pessoas. Claro que talvez eu não vou ter a confirmação ainda. Mas eu vou convidar 200 pessoas, vou convidar 1000 pessoas, vou convidar 20 pessoas. Então isso essa diferença faz eu escolher depois o local. Quando eu tiver o local, a lista de convidados, enfim, as informações básicas, eu posso enviar o convite. Depois disso é que eu vou passar a organizar o local, depois é que eu vou fazer o almoço, né? Eu não vou fazer o almoço sem ter organizado, depois do almoço ter sido executado é que eu vou limpar o local, né? Aqui é um exemplo bastante simples, só mesmo de forma ilustrativa. Mas perceba ali que na última coluna você tem, né, que, por exemplo, para realizar o almoço eu preciso ter organizado o local. Então, ali na precedência, para realizar o almoço eu preciso ter executado a atividade 4 e a atividade 3. Né? Então é isso, certo? Essa é a tabela aí de precedência que eu preciso fazer sempre que eu vou, antes de estipular o meu cronograma. Essa tabela, ela pode ser colocada em forma de um gráfico que a gente chama de diagrama de precedências. Então, o diagrama de precedências é um gráfico que mostra essas decisões tomadas de sequenciamento. Vamos voltar a esse exemplo aí do almoço. Então, eu tenho uma atividade 1, que é preparar a lista de convidados. Com base na minha lista de convidados é que eu vou escolher o local. Uma vez que eu escolhi o local, eu passo aí a enviar os convites e mesmo enquanto eu estou enviando os convites, eu já posso começar a organizar o local onde vai ser feito o meu almoço. E a partir dessas atividades eu passo aí para uma atividade 5. Então, perceba que em determinadas etapas isso se dá de forma linear. Atividade 1 passa para a atividade 2, mas depois isso se divide em duas atividades simultâneas. Né? Então, enquanto eu estou fazendo a atividade 3, eu posso estar fazendo a atividade 4, e depois isso se junta novamente na atividade 5. Como eu disse, esse é um exemplo bastante simples, assim, meramente ilustrativo, e que, inclusive, se fosse realmente realizar esse almoço, né, nós teríamos que detalhar ainda outras atividades, a confirmação, enfim, né? Mas é só para dar um exemplo. E se realmente eu tiver um projeto mais complexo,
eu vou ter aí talvez várias atividades sendo realizadas de forma simultânea, sem problema nenhum, se bem planejado. É a partir desse momento que eu constituo aí o cronograma do meu projeto. Se você está olhando esse desenho aqui, né, do slide, onde aparece aqui as datas ali acima e algumas atividades em verde, outras em vermelho, enfim, esse vamos chamar assim, uma imagem bastante comum para quem faz a gestão de projetos, justamente porque é uma imagem aí de um cronograma. Então, a etapa final desse processo de planejamento das atividades consiste em decidir quando as atividades acontecem e desenhar um cronograma. Antes eu tinha as atividades, eu tinha a ordem que essas atividades iam acontecer e a duração delas. Mas agora eu vou entrar com a data. Qual é o dia que cada uma delas começa e termina, justamente tendo em vista esta questão do tempo que cada atividade precisa e da sequência. O cronograma é um gráfico que mostra a distribuição das atividades ao longo de um determinado calendário e a duração, então, do projeto. Como nós já falamos desde lá da primeira videoaula, quando a gente falou sobre o que é projeto, a gente está reforçando que o projeto ele não é um processo contínuo, ele é algo que tem começo, meio e fim, e então esse calendário vai determinar justamente quando vai acontecer o início, o meio e o fim, vai determinar o cronograma, que é algo fundamental aí para a gestão de projetos. Bom, agora nós vamos dar uma olhada nesse calendário, nesse cronograma de projeto, que é para muitas pessoas a imagem mais representativa aí de um projeto. Agora na tela nós temos uma imagem do Microsoft Project, que é um software de gestão de projetos, e você percebe que aqui nessa coluna nós temos as atividades. Então, soldagem, gabarito, marcação, escavação, concretagem, a parte elétrica, hidráulica, a laje, a cobertura, o reboco, a cerâmica, o gesso, a pintura. Então nós temos aqui uma obra de construção civil, provavelmente uma casa aqui que está sendo construída. Nós temos as categorias. Então, aqui em cima, essa linha preta mostra que o projeto já iniciou, né, e vai até aqui a quarta-feira da semana do dia 5 de junho. E depois nós temos as outras categorias. Então, uma primeira categoria aqui ainda relacionada ao projeto, né, antes de começar a parte lá no terreno, então soldagens, gabaritos ainda, né, que vão dar suporte a essa questão aqui do trabalho, né. Depois, então, nós temos a fundação. Perceba que a fundação ela começa na terça-feira da semana do dia 1º de maio e vai até a segunda-feira da semana do dia 22 de maio. Primeiro com a marcação, depois com a escavação, depois com a concretagem e vai chegando até o final. Aqui, inclusive, tem a marcação de quem é o responsável, né? Pedreiro, servente, enfim, que faz a atividade. E perceba que as atividades elas são sequenciais. Aqui, nesse caso, linear, né? Quando termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, enfim. Depois nós temos aqui uma etapa que começa justamente quando termina essa parte da fundação, na segunda-feira aqui, e inicia então aqui, e vai terminar na terça-feira da semana do dia 29, que é a parte das instalações. E aqui nós temos atividades que elas são simultâneas. Então, enquanto está acontecendo a parte elétrica, já está acontecendo a parte hidráulica aqui do encanador, né? E também já está acontecendo aqui a laje e depois a cobertura, certo? Ela vai e da mesma e também de forma sequencial
já começou as atividades de acabamento. Perceba aqui que essa parte do reboco, da cerâmica, enfim, está acontecendo enquanto está acontecendo a parte elétrica, né? E aqui enquanto está acontecendo a parte elétrica e hidráulica, né? Então, aqui nós temos esse exemplo aqui das atividades que foram colocadas em um sequenciamento, foi visto a previsão de quanto tempo cada uma ia ser, quanto cada uma ia durar, e depois isso foi colocado aí com as datas. Quando isso é colocado com as datas, nós temos então o cronograma do projeto. Perceba, né, também que ele tem uma data final, então não é um processo contínuo, né? A princípio, no final aqui do acabamento, o projeto será finalizado. Essa etapa precisa ser muito bem planejada. Por quê? Porque muitas vezes isso impacta em contratações. Então você pode ter aí profissionais que você vai contratar para trabalhar apenas no mês de junho ou apenas no mês de maio. Se as atividades anteriores atrasarem, quando esse profissional chegar, ele ainda não vai poder trabalhar. Se também, ao contrário, você antecipar algumas atividades, você vai parar a obra porque esse profissional ainda não chegou para dar a continuidade. Então, estabelecer com bastante cuidado, com certa previsibilidade, levando em consideração, tendo um olhar holístico, olhando aí o máximo possível de variáveis que podem interferir no cronograma. Levando tudo isso em consideração, você terá um cronograma bem estabelecido e vai poder ter eficiência no seu projeto, ou seja, vai poder economizar recursos, usar os recursos de forma mais efetiva, né? Vai poder usar os recursos da forma melhor possível para alcançar aí o seu objetivo, que é o resultado final do seu projeto. Bom, está resolvido? Temos o nosso projeto? Ainda não. Temos que estudar os custos, a qualidade, entre outros aspectos. Mas isso é tema para uma próxima videoaula. Já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço e tchau, tchau.